Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stama, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, negócio fechado, o jogador voltando pro futebol brasileiro e Cauli pode estar voltando ao Bahia no fim da temporada. Isso e muito mais aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais para o nosso crescimento. Começa agora, já deixando o like, se inscrevendo aqui no nosso canal, hypando o vídeo, comentando para que nós possamos ler os seus comentários. A sua participação com a gente aqui é muito importante. Lembrando assim que voltar ao futebol brasileiro, a gente vai voltar a fazer o nosso super pós-jogo e eu conto com a sua presença aqui no nosso canal, tá bom, meus amigos? Antes de qualquer coisa, vamos ler a galera que tá sempre deixando comentário. Eu me amarro, gosto de prestigiar a galera quando a galera deixa os comentários aqui. Críticas, eu não fico selecionando comentários, eu vou lendo aqui na ordem de chegada. Enfim, então mande sua crítica, mande seu elogio, mande sua pergunta, mande sua sugestão. É muito importante te ouvir aqui no canal, tá bom? O nosso amigo Magno Cerqueira, que sempre participa aqui, ele botou o seguinte: Jonas, você tá cansado de ouvir o Rogério Ceni que os reforços com investimento só serão feitos com um garoto abaixo de 23 anos. Você acha que vão pagar 4 milhões de euros nesse jogador de 26 anos? Irmão, eu não ouvi o Rogério Ceni falando isso, que só vai contratar jogadores abaixo de 23 anos. Se ele falou, passou despercebido pra mim, de verdade, porque realmente eu não vi ele falar isso, e pra mim é um grande erro, porque nenhum time... Então bota o sub-20 pra jogar, pô. Bota o sub-20 pra jogar. Vai contratar jogadores abaixo dos 23 anos. Aí o cara vai vir pro Bahia e o Rogério Ceni não vai escalar ele, porque o Rogério não gosta de garoto. Então assim, é muita incoerência, né? É muita incoerência. Tu concorda comigo? Complicado. O Jurandir Passos, abraço, irmão, ele botou aqui: Jonas, você é um cara que trabalha mais pro Bahia do que para esses bunda de chuchu do futebol. Sugestões já foram dadas, mas eles fazem ouvido de mercador ou não querem dar o braço a torcer, comprovando a incompetência que lhe é peculiar. Abraço para você, Jurandir. Tamo junto. Vamos continuar aqui dando sugestões, cara, e cobrando também, né? Esse é o nosso papel aqui no canal. Arnaldo Alves, o Bahia precisa de zagueiros e atacantes porque em todos os jogos leva gol. É inacreditável, né? O Bahia defensivamente... Todas as equipes que enfrentam o Bahia, ele não faz força para fazer gol, né? Não faz força lá para chegar lá na frente e fazer gol. E o Bahia faz uma força danada para fazer gol nos adversários. Isso aí eu concordo plenamente com você. O Arnaldo Silva, o Bahia precisa de zagueiros e atacantes. Eu já li essa mensagem. O Baiano Oficial, ele botou aqui, ó. Uns falam que vai vir ninguém, outros já diz que ninguém entende nada da mídia baiana. Não entendi nada. Ninguém entende essa mídia baiana, Jonas. Cara, o Rogério Ceni pediu 4 reforços. Isso aqui é informação fiel. Não é invenção, enfim. Sabe que eu não invento notícia. Então o Rogério pediu 4 reforços. Olha só, se vocês querem que o Bahia esteja brigando lá em cima, precisa de no mínimo 4 reforços. Agora, se o Grupo City vai entregar ou não, né? Aí outros 500. Então a mensagem aqui um pouco grande, mas que eu faço questão de ler, que é do Anderson Ramos Lino. Ele bota: Jonas, uma carinha assim de assustado. Gosto dos seus comentários, mas no Bahia City quem manda não mora aqui e vê os jogos pelo controle remoto da TV. Penso que a solução do tricolor será os meninos que estão subindo da base. Rogério Ceni não é milagreiro, mas o clube precisa trazer jogadores como o zagueiro Marco de César, o meia Thiago Almada e o atacante Paulo Dybala para botar pressão nos adversários. Eu gosto das contratações do Roman Gomes e do Alejo Vélez, mas a diretoria do Grupo City precisa acordar. Cara, eu concordo com você, tem que rejuvenescer o elenco. Mas eu preciso te dizer também, cara, que não adianta, pô, porque o Rogério Ceni não escala garoto, pô. Você vai ver se ele vai colocar o William José pra jogar, vai botar o Everaldo pra jogar e não vai botar o Alejo Vélez falando que o Alejo Vélez é um menino que tá se ambientando ainda. É um garoto que tá se ambientando. Porra, o cara tava jogando Libertadores pelo Rosário Central, cara. Foi uma das principais equipes da primeira fase da Libertadores. Como é que o garoto não consegue jogar, pô? Sabe, tem certas coisas que eu não consigo entender. E concordo aí com você que falta esse senso de urgência efetivamente para o Grupo City. Eu acho que o Grupo City está muito tranquilão, está sem esse senso de urgência, eu concordo com você. E que ele tem que usar mais os garotos da base. Agora, basta ele querer. Ele tem que querer usar os caras da base. Esse é o grande problema, porque parece que ele não gosta de usar os garotos da base. Essa é a grande questão. Tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela sua mensagem. Valeu mesmo pela moral. Cara, Thiago Silva voltou para o futebol brasileiro. É o típico zagueiro. O nosso amigo falou do de César aqui. Se vocês não lembram, eu trouxe essa informação do de César. Eu fui o primeiro a trazer essa informação e repercutiu aí na imprensa, no Sport TV, dentre outros lugares. Faltou muito pouco para o Bahia não fechar aí com o Marco de César. E o Marco de César, ele continua ainda
jogando lá na equipe do Racing. E é um baita zagueiro. Sendo que o Bahia não está tentando mais. Tentou, faltou pouco. A informação que eu obtive na janela que negociou com o Marco de César não foi nem por questões financeiras, foi por questões de tempo mesmo ali de negociação, porque a janela estava fechando, né? Acabou fechando e não teve tempo hábil. Só que para essa janela agora não existe, até o presente momento, nenhuma outra tentativa do Bahia, e eu considero que o Bahia precise sim de um lateral esquerdo. Eu acho que o Bahia precisa sim, aliás, de um zagueiro mais experiente, tá? Aí o Thiago Silva tá voltando pro futebol brasileiro, tá? Eu não entendi bem essa saída dele, enfim. Não tô falando que o Thiago Silva tinha que ir pro Bahia não, tá? Porque ele é um jogador já em fim de carreira, 40 anos ou 41 anos, joga demais, evidentemente, mas ele só tá voltando pro Brasil para jogar porque é o Fluminense, né? Eu acho que ele não aceitaria jogar aí pelo Bahia ou por qualquer outro clube aqui no futebol brasileiro, mas só para você ver que às vezes, dependendo do jogador, aliás, você precisa ter um jogador qualificado, você precisa ter um zagueiro de referência, um zagueiro que impõe respeito, sabe? E eu olho para a defesa do Bahia hoje, vamos colocar aqui mais ou menos a defesa titular do Bahia hoje é Ronaldo, saiu o Gilberto Ramos Mingo não, é o Ronaldo, meu Deus, o lateral direito, o Roman Gomes, quase que fugiu, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Eu acho que o único que impõe o medo, e nem defensivo, o medo mais de questões ofensivas aí é o Luciano Juba, porque foi para a seleção brasileira. Então é uma defesa que não coloca medo em nenhum ataque, pô. Se a gente for pegar, como eu disse anteriormente aqui, é um Bahia que toma gols muito fácil, né? Toma gols muito fácil. E para fazer gol é uma dificuldade enorme, é um esforço danado para poder fazer gol. Então eu já disse que um bom time ele é feito de boas peças e peças em posições cruciais, né? Um zagueiro consistente, né? Um Roman Gomes, um Alexander Barbosa. Por isso que eu falei tanto, tinha que levar o Alexander Barbosa, mas perdeu, como sempre, né? Tem que ter um volante de qualidade, um volante tipo Jorginho, que organiza o meio campo. Tá todo mundo desesperado. Esse cara vai lá e organiza o meio campo. Poderia ser o Jean Lucas, mas não tá conseguindo fazer. Precisa de um camisa 10 e precisa de um homem-gol. Esse é o esqueleto. Um goleiro, um zagueiro de qualidade, um 5 é de qualidade, um 10 é de qualidade e um cara que saiba fazer gol. O restante, os laterais, os pontas, aí você vai juntando ali, você vai montando. Mas esse esqueleto é igual um esqueleto de redação, né? Não tem como dar errado. Só que o Bahia agora não tem um goleiro de confiança, não tem um zagueiro de confiança, não tem um volante de confiança, tem um 10 que está desgastado, sem substituto, e agora tem um 9, que é o Alejo Vélez. Vamos ver se ele vai conseguir desempenhar um bom futebol com a camisa do Tricolor, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o Cauli. O São Paulo, não, ele tá machucado, né? Mas o São Paulo não se movimenta para poder comprar o atleta. E também, como ele tem poucos jogos, né? Não se sabe se o São Paulo vai deixar ele jogar mais para bater os 25 jogos e aí vira obrigação de compra, tá? Ele não tá bem, ele começou muito bem lá no Bahia, lá no São Paulo, acabou que caiu para o banco de reservas, teve muita troca de técnico, ele foi um pedido do Crespo, passou pelo Roger Machado, enfim, e agora já tá outro técnico lá que eu nem lembro, é o Dorival, que voltou para lá agora, enfim, ele foi perdendo espaço com isso aí, tá no banco de reservas lá do São Paulo, a torcida tá pegando aí no pé dele, não tá gostando das atuações dele, e ele não deve ficar lá. Agora, a grande questão é, se ele bater 25 jogos na temporada, o São Paulo vai ser obrigado a comprar. A gente precisa entender qual vai ser a postura, ele tá com 20, eu acho, faltam 5 jogos. A tendência, né, é que até o final do ano ele bata esses 25 jogos. Mas como ele está sendo muito pressionado, como ele não está agradando a diretoria e é um jogador relativamente caro, né, vamos ver se o São Paulo vai permitir que ele bata esses 25 jogos, né? Porque quando foi a vez do jogador que saiu do São Paulo e foi para o Bahia, o Rogério Ceni fez questão que ele batesse os jogos. Todas as metas, né? Que foi o Rodrigo Nestor. Vamos ver se o São Paulo vai permitir que ele bata essas metas, e ele batendo essas metas, o São Paulo vai ter que comprar obrigatoriamente o Cauli. Caso não bata, ele vai ser devolvido para o Tricolor baiano, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, te peço por gentileza para deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais para o nosso crescimento. Tem vídeo todos os dias para você ficar super bem informado. Então peço para você que está comigo para deixar o like, para se inscrever, que é muito importante pra gente, é importante demais para o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Sou o Jonas Esteban, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!